Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 39, na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema: o inimigo te conhece bem. Tenha a convicção de que o inimigo, ele te sonda, ele ronda e ele conhece a tua ação, as tuas atitudes e os teus passos. Peço a Deus que nesta hora abra a tua mente, que Deus te dê o discernimento da palavra, que Deus te dê o conhecimento necessário para que você possa absorver essa palavra e entender tudo aquilo que Deus quer falar contigo, para que você viva de hoje em diante uma nova vida, para que você seja uma nova criatura e que você dê muito fruto para a glória de Deus. O inimigo te conhece. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em são juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus,
e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Meus irmãos, meus amados e queridos, o inimigo, ele te conhece. Ele sabe o que você faz dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa e fora de casa. O inimigo tem te observado dentro do trabalho e fora do trabalho. O inimigo, ele tem te visto na rua, ele tem te visto na escola. O inimigo, ele tem te visto nas praças, nas festas. Ele tem contemplado tudo aquilo que você faz, aquilo que você fala. Porque a Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o inimigo, ele te observa. A Bíblia também diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, que há uma tão grande nuvem de testemunhas para nos observar. O inimigo, ele tem nos visto e ele tem estado furioso, porque nós, como servos de Deus, não temos feito as coisas que ele quer. Temos fugido da aparência do mal para viver uma vida de santidade ao Senhor. Agora, se você tem deixado a desejar, se você tem deixado brecha na tua vida, tem legalidade, então hoje é o dia para você fechar essas brechas, para você se ajoelhar, se humilhar diante do Senhor Jesus e pedir perdão pelos pecados e não fazer mais. Há quem diga que Deus, ele não permite que o servo seja humilhado. Há quem diga que Deus não envergonha ninguém. Mas a Bíblia diz, pelo livro de Pedro: ai daquele que, conhecendo o Evangelho, se desviar dele. A Bíblia também diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Olha como responsabilidade está sobre as tuas mãos. Evangelho não é brincadeira. E se você estiver brincando com a palavra de Deus, então Deus, ele vai permitir que o inimigo te envergonhe. Eu lembro que há muitos anos atrás, na igreja onde eu me converti, lá em Jardim Primavera, havia um diácono que, ao um espírito maligno se manifestar num culto de libertação, os obreiros foram para cima para expelir, e ele também foi para cima para expelir aquele espírito imundo. E quando ele iria colocar as mãos sobre aquele espírito, Deus permitiu que aquele ser, que aquele espírito viesse a julgá-lo, dizendo para ele: você não pode me expulsar porque você usa drogas quando está do lado de fora, e você é um adúltero. E apontou o pecado daquele homem. E aquele homem abaixou a cabeça, porque eu estava brincando com o Evangelho. E olha que ele era um ministro.
Não brinque de ser crente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que diz Romanos capítulo 8. Mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sei que nós não vamos ser perfeitos nunca nessa terra. Mas assim como diz Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somente você pode fazer um reflexo, uma autoanálise da tua vida. Somente você pode dizer para si mesmo aonde você está errando. Deus hoje te auxilia e diz para você que vai te ajudar. Deus, Ele quer que você não dê legalidade. Tenha a tua vida alva, tuas vestes brancas. Porque um dia todos nós daremos conta de nossas atitudes e de nossas palavras. Se você é um fraco, assim como eu, se humilhe diante da potente e poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte. Assim como Isaías disse que era um homem de lábios impuros, que vivia num povo de impuros lábios. Quando Deus chamou ele lá em Isaías capítulo 6, depois de uma visão espetacular que Isaías teve após a morte do seu tio Urias, a Bíblia diz que um anjo tocou nos lábios de Isaías com uma tenaz, uma brasa de fogo tirada do altar de Deus, para que Isaías fosse um pregador do Evangelho. Assim nós pedimos para Deus também, que somos fracos e falhos, dependentes da graça de Deus, para que Deus nos ajude. Não tenha vergonha de se humilhar diante de Deus. Faça um esforço para não errar. Jesus, ele desce do barco na cidade dos Gadarenos. Jesus, ele avista aquele homem possesso por demônios. Jesus, ele já chega expelindo ou expulsando aquele espírito maligno daquele homem. E logo aquele espírito maligno se manifesta e ele fala que conhecia a Jesus, bem sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. Jesus não tinha falado que era filho de Deus. Jesus não chegou dizendo que era filho de Deus, do Deus Altíssimo. Mas aquele espírito conhecia a Jesus. O inimigo, ele tem te visto. Ele conhece as tuas obras. Não adianta se esconder. Mas Jesus, ele faz algo diferente. Ele pergunta qual era o nome daquele espírito. Algo que mais à frente ele vai dizer para os apóstolos para não fazer isso. Jesus, ele fala para os apóstolos para não conversar com demônios, e sim expulsá-los. E aquele demônio fala que se chamava Legião, porque são muitos. O número de uma legião no exército romano equivalia a 6.000 soldados.
Imagina que haviam 6.000 espíritos imundos dentro de um homem só, fazendo com que aquele homem tivesse uma força sobre-humana. Porque as pessoas temiam aquele homem. As pessoas tentavam prender aquele homem em cadeias e correntes. O ser humano não tem força para isso, para esmiuçar correntes, grilhões, quebrar tudo, quebrar cadeias. O ser humano não tem força para isso. Estava ele sendo usado pelo mal, fazendo com que as pessoas temessem aquele homem. E por causa disso, aquele homem se afastou de tudo e de todos, sendo levado pelo espírito que o possuía. Aquele homem já havia muito tempo que estava nos sepulcros, no cemitério. Eu não sei o que está morto na tua vida, mas a solução para o teu problema se chama Jesus Cristo. Ainda que lhe sobreveio uma doença que o próprio médico disse que não tem cura, mas eu digo para você que o médico dos médicos se chama Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas, aquele que te criou, aquele que é dono de todas as coisas e possui a chave da morte e do inferno e a chave da vida. Aquele homem comendo coisas, com certeza aquele homem estava comendo defunto, se alimentando daquilo com a qual chamamos de carne humana, de vísceras. E um dia está anotado no caderno de Deus que a libertação chega. Nada se oculta aos olhos do Criador. Jesus, ele não está para brincadeira, então também não brinque com Jesus. Se você não quer, Jesus, ele vai te respeitar, mas com lágrima nos olhos. Jesus vai estar, porque nada disso foi preparado para você. Um céu de glória foi preparado. Foi por isso que Jesus padeceu e pagou um alto preço pela tua vida. Aquele homem se isolou de tudo e de todos. Um homem furioso, não por ele mesmo, mas pelos espíritos que dentro dele o comandavam. Esteja a tua mente voltada para as coisas do céu. Não fique com a mente vazia. Não seja uma oficina para o inimigo maquinar coisas ruins para que você faça. Deus, ele tem muito mais a te dar. Aquele homem estava sem expectativa nenhuma. Havia anos que aquele homem se encontrava numa situação degradável e deprimente.
sendo um fantoche nas mãos do mal, do inimigo. Hoje Jesus ele te dá uma nova chance. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus tem um jugo suave, um fardo leve, pronto para te acolher. O Senhor não está feliz com a situação com que você tem vivido. E Deus não quer que você se esconda e nem se exile. O Senhor da glória não quer que você se afaste, mas quer que você seja transformado. Você pensou que Deus não te enxergava? Você pensou que Deus ele tinha te esquecido? Mas Deus fala contigo nesta hora que não te esqueceu, que foi atrás de você. Não há nenhum lugar com a qual Deus não veja e não possa ir. E por tua causa, Deus ele fala que muda o quadro da tua história. Por tua causa ele muda tudo para que você enxergue, para que você seja avivado. Deus faz tudo para ganhá-lo. E Deus foi até o sepulcro apanhar um homem que estava frustrado, fora de si. E diante da palavra do Senhor Jesus não há nada que fique de pé. Não há barreiras. E Jesus expulsa aquele demônio, aqueles demônios daquele homem. E aqueles espíritos não queriam ir para o abismo. É um mistério que só Deus sabe o porquê que eles não queriam ir para o abismo. Mas Jesus permitiu que eles entrassem naquela manada de porcos. Eles entraram lá. E a Bíblia diz que aqueles porcos se lançaram sobre o precipício e se afogaram no mar. E o dono dos porcos se atemorizaram quanto àquilo que aconteceu. Porque se você é um homem natural, você não vai entender as coisas do Espírito. Se você ainda é natural, você não vai entender o espiritual. Mas Deus, Ele abre a tua visão nessa hora. Ele faz entender que o mal, ele tem nos observado de perto, querendo nos tragar. Lembra o que diz lá em Efésios capítulo 6? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestade nos lugares celestiais, hostes espirituais da maldade. O inimigo quer que você não entenda o que significa o mundo espiritual. Mas Deus abre a tua visão nesta hora.
Continue orando, continue jejuando, continue lendo a palavra. Deus quer que você venha se revestir das armaduras espirituais para estar preparado quando vier o dia mau contra a tua vida. E o dia mau ele chega na vida de todo ser humano. Mas quando as pessoas se levantarem contra você, sem você saber porquê, tenha a convicção de que o mal tem usado o ser humano para nos afrontar, para nos perseguir. Um dia os discípulos não conseguiram expulsar um demônio que estava sobre uma mulher. E Jesus, expulsando o demônio daquela mulher, os discípulos indagaram a Cristo perguntando por que eles não conseguiram. Jesus falou que certas castas de demônios só são expulsas com jejum e oração. Se prepare. O mal tem nos observado de perto. O inimigo tem te visto. Se prepare para essa batalha no mundo espiritual. Quando as pessoas daquela cidade vieram ter com aquele homem e viram que ele não estava mais possesso, tiveram temor. Viram que aquele homem estava vestido, ele andava pelado. Viram ele vestido em sã consciência. Todo aquele que se decidiu viver uma vida com Cristo não está louco nem fora de si. Todo aquele que se decide viver uma vida com Cristo vive em sã consciência, orientado na luz da palavra. Lembra o que diz lá o Salmo 119? Que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Aquele homem estava aos pés de Jesus e ele queria seguir a Jesus. Mas entenda, se aquele homem estava tanto tempo longe, sendo usado pelo mal, olha quanto tempo aquele homem estava longe de sua família. Jesus não é injusto. Jesus quer que as coisas se casem, porque Deus não é Deus de confusão. Mandou aquele homem ir para casa. O inimigo tem te visto. O inimigo ele te conhece bem. Mas você tem a escolha. Seja exemplo, seja espelho. Seja careta para o mundo, mas seja um servo cheio do Espírito Santo para com Deus. Aonde Jesus passa, a morte não fica. Aonde Jesus passa, a doença vai embora. Aonde Jesus passa, não há confusão. E Jesus ele está morando dentro do teu coração, na presença do Espírito Santo de Deus. Ainda que o inimigo te conheça bem, viva uma vida consagrada diante do Senhor da glória, porque Deus tem uma obra a fazer na tua vida, pelas tuas mãos, para com todos os que estão à tua volta. Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua vida. O inimigo te conhece bem, mas Deus é maior. Feche a legalidade
todas as brechas. Não dê espaço para o inimigo te apontar. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Deus te abençoe.